A taxa Selic caiu pela primeira vez depois de vários anos e do patamar de 13,75% tem mais ou menos um ano que ela ficou nesse patamar e agora nessa última reunião do Copom, na quarta-feira, nós tivemos uma redução, um corte de juros de 0,50 pontos percentuais. E o fato é que muitas pessoas acostumaram com a taxa Selic em um patamar de 2 dígitos, o que é bastante incomum se formos parar para pensar que é a taxa básica de juros da economia. E muitas pessoas inclusive faziam projeções de longo prazo com essa taxa de 13,75%. E não tem nada de errado em fazer essas projeções. O ponto é que muito provavelmente o seu resultado real no fim das contas vai ser inferior a essas projeções, porque muitas pessoas que faziam projeções com essa taxa de rentabilidade, ou talvez algo até acima disso, dependendo do investimento que a pessoa fazia, as projeções no fim das contas levavam em consideração apenas investimentos de renda fixa. E com a taxa em 13,75% seria, digamos que um auge da taxa Selic, considerando os tempos atuais da economia. E o objetivo desse vídeo é mostrar na prática qual é a diferença que você perceberia financeiramente falando nas suas projeções e por que isso, na verdade, não deveria fazer diferença nenhuma para você que é um investidor e tem uma carteira de investimentos bem diversificada em diferentes ativos, setores, moedas e até países. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que me acompanha há mais tempo, já sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, não sabe se esse conteúdo vai ser bom, vai servir de alguma coisa, espero ter alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você e aí sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. E sem mais delongas, mostrando algumas das principais rentabilidades que nós temos em investimentos, eu peguei aqui, por exemplo, a conta do Nubank, que rende 100% do CDI. Várias outras contas e investimentos têm essa mesma rentabilidade de 100% do CDI. E o que significa isso, né? Basicamente, com a taxa Selic anterior de 13,75%, a taxa de CDI, como ela fica sempre 0,1 pontos percentuais abaixo da taxa Selic, ela estava em 13,65%. Então, 100% da taxa CDI seria 100% de 13,65%. Só que agora, com a taxa Selic em 13,25%, a taxa de CDI é de 13,15%. Então, 100% do CDI equivale a 13,15% de rentabilidade em um ano inteiro. E qual que é a diferença de rentabilidade ao projetar essas duas rentabilidades, a anterior e a nova rentabilidade? Se você investisse, por exemplo, R$10.000 a 100% do CDI, já descontando o imposto de renda que tem na maioria dos investimentos, você teria, com a taxa Selic anterior de 13,75%, após um ano, um resultado de R$11.126,13. Agora, com a nova taxa Selic de 13,25%, você teria, investindo os mesmos R$10.000, após um ano projetando essa rentabilidade que permaneceria durante o período de um ano, de R$11.084,88. Uma diferença de R$41,25 em um valor de R$10.000. Então veja que a diferença é bem pequena se considerarmos em termos absolutos. E outras rentabilidades, como por exemplo o CDB de 110% do CDI, que tem dentro do Banco Sofisa Direto, dentro do Banco da Ecoval e no Banco BMG, se você investisse R$10.000, a rentabilidade anterior da Selic de 13,75%, o seu resultado depois de um ano seria de R$11.238,74. Com a nova taxa Selic, essa projeção ela cai desse valor e vai agora para R$11.193,36, uma diferença de R$45,38. Então veja que dessa forma quase não muda nada. R$10.000 a 100% do CDI daria uma diferença de pouco mais de R$40 e seria quase a mesma diferença de um CDB de 110% do CDI, isso considerando o valor investido de R$10.000. Se for um valor menor, a diferença é menor ainda. Só que veja que esses investimentos são pós-fixados. Logo, como eu considerei nessa projeção apenas um único corte de juros de 0,5 pontos percentuais, que foi o que aconteceu agora, nós projetamos essa rentabilidade que é apenas 0,5 abaixo da anterior. Só que a verdade é que esse corte de juros foi apenas o início de um ciclo de corte de juros que muito provavelmente vai acontecer nos próximos anos. E isso provavelmente vai se arrastar não apenas até o final de 2023, como também por todo o ano de 2024, 2025. Se nada muito drástico acontecer na economia, essa é a direção que nós temos da taxa de juros. E com isso, a cada novo corte de juros, a rentabilidade passa a ser um pouquinho menor nos títulos pós-fixados atrelados ao CDI.
Se você pega, por exemplo, títulos pré-fixados, isso não acontece, porque você prefixou uma taxa e ela é mantida até o vencimento do título. Se você pega um título IPCA+, ele tem o componente de IPCA, que é um componente pós-fixado, mas que pode ser maior ou menor a cada mês, e você tem o componente fixo, que é basicamente uma taxa pré-fixada, e essa também não mudaria. Então, na prática, essa percepção de redução de rentabilidade de forma tão intensa só é percebida nos títulos pós-fixados atrelados ao CDI. E não era surpresa para ninguém que haveria esse corte de juros. Nós, educadores financeiros, desde o final do ano passado, até um pouco antes, inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu falo que muito provavelmente o início do ciclo de queda da Selic, o início dos cortes na taxa de juros, começariam a partir do segundo semestre de 2023. Então não era surpresa para ninguém, todo o mercado estava precificando essa queda que iria acontecer. Então você teve desde o início desse ano as taxas de juros futuros caindo drasticamente, né? E as implicações da taxa de juros não são apenas para os investimentos de renda fixa, mas também para os investimentos de renda variável, porque é uma série de fatores que corroboram para isso, mas de forma resumida existe uma maior atratividade para investimentos de bolsa de valores. Fora que as dívidas de muitas empresas ficam menores, então no valuation, né, no cálculo de valor de uma empresa, ela acaba valendo mais na percepção dos investidores. Então ativos de bolsa de valores, né, como ações, fundos imobiliários, tendem a se valorizar nesse período de queda dos juros. Então o mercado já começou a precificar a queda de juros antes, e o que nós vimos nesse primeiro semestre de 2023 foi fundos imobiliários se valorizando bastante, ações se valorizando bastante também. E para quem já tinha uma posição crescente, ou pelo menos tinha uma posição nesses ativos, surfou já um início de um ciclo de alta nesses ativos. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Com esse ciclo de queda que se iniciou na taxa Selic, onde cada vez mais você vai ver investimentos de renda fixa pagando cada vez menos, a tendência é que exista uma maior busca por ativos de bolsa de valores, como ações e fundos imobiliários. A minha pergunta é, você quer ver mais conteúdos de fundos imobiliários e ações por aqui? Porque atualmente eu faço muito pouco conteúdo sobre isso e majoritariamente conteúdos relacionados à renda fixa e contas digitais no geral. Mas isso foi porque foi uma demanda que vocês criaram. E se existir uma demanda por esse tipo de conteúdo de fundos imobiliários e ações também, além de conteúdos de renda fixa, eu certamente vou trazer esse tipo de conteúdo aqui para você. Então comenta aqui embaixo uma hashtag eu quero se você quiser mais conteúdos de fundos imobiliários e ações aqui no canal. E voltando agora ao foco do vídeo, não é como se a renda fixa tivesse morrido de alguma forma e fosse para você tirar todo o seu capital de renda fixa. Porque nós sabemos que da mesma forma que quando a taxa Selic estava num patamar bem mais baixo, você tinha várias promoções de investimentos, vários investimentos com taxas muito elevadas, 130, 150, 200% do CDI, 300% do CDI. Naturalmente, com uma queda na taxa Selic, isso tende a voltar a acontecer, porque são as mesmas instituições disputando pelos clientes que crescem em um número limitado. E essas instituições querem a todo momento que mais clientes vão para elas. Para isso, elas disponibilizam investimentos com taxas diferenciadas. Então isso tende a acontecer com uma queda de juros. Em termos absolutos, talvez o rendimento fique igual está atualmente, ou talvez até um pouco menor, mas em termos comparativos, com as rentabilidades que você vai encontrar, provavelmente serão rentabilidades muito interessantes. E eu certamente vou trazer esse tipo de conteúdo também, assim como eu já trouxe em várias outras ocasiões aqui no canal. E boa parte desses investimentos promocionais que aparecem atualmente é para 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando é muito, é um pouco mais de tempo. Mas raramente são taxas bem elevadas de 150, 200% do CDI para prazos superiores a 3 meses. E os prazos tendem a ficar mais esticados à medida que a taxa Selic cai, porque existe uma expectativa de que ela continue caindo e por conta disso as instituições acabam esticando mais o prazo do investimento para atrair novos investidores. E quem se beneficia com isso? Você, investidor de renda fixa. Então sim, ainda é possível ganhar bastante dinheiro na renda fixa, não é porque começou um ciclo de queda na taxa Selic que a renda fixa deixou de ser atrativa. Afinal, nós estamos no Brasil, o país dos rentistas, e se você olha, por exemplo, a série histórica desde 2000 até agora, né, o que você consegue ver é que nos tempos mais recentes foi quando a taxa Selic atingiu os menores patamares e quando, coincidentemente, entrou o maior número de pessoas na bolsa de valores. Se você pega ali, por exemplo, de 2000 a 2004, a média da taxa Selic foi entre 16% e 26%.
12% mais ou menos. Se você pega de 2004 a 2008, ela ficou na média de 14%, 16%. De 2008 a 2012, a média foi entre 8% e 12%. De 2012 a 2016, foi maior ainda, né? A média ficou em mais ou menos 11% a 12%. Então, se você puxa essa série histórica, você consegue ver que a média da taxa Selic, que é a base para outros títulos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debentures, ficou em mais ou menos uns 10%. Então, sim, a renda fixa sempre vai ser interessante enquanto o Brasil for um país emergente, um país arriscado, um país onde as agências de classificação de risco, como a Fitch ou S&P, classificam como junk bonds os nossos títulos, que seriam títulos arriscados, títulos high yield, que pagam taxas maiores. Então, enquanto o Brasil for um país arriscado, as taxas de rentabilidade de se emprestar dinheiro para instituições e para o próprio governo vão ser taxas relativamente elevadas, independente de outros fatores. E aqui eu nem entro no mérito se essa taxa de juros que você viu nesse gráfico é uma taxa real acima da inflação ou não, porque isso pouco importa de fato. O que nós sabemos é que todo ano nós vamos no supermercado e os preços subiram mais do que os índices de inflação dizem que subiram. Isso acontece não apenas no Brasil, nos Estados Unidos também acontece da mesma forma, então isso é perceptível, os índices são manipuláveis. Mas isso não deveria fazer com que você abrisse mão de investir, porque investir é a única forma de você sequer tentar ganhar um poder de compra. E fora isso, né, se você pega o impacto que a taxa Selic caindo tem no dólar, não só caindo quanto subindo também, no caso agora com esse corte de juros, o que nós vimos foi uma leve subida no dólar, e quando eu digo leve, nem é tão leve assim, você teve o dólar saindo de mais ou menos 4,70 alguma coisa para 4,85, foi uma subida bem relevante, como você pode ver aí, e por mais que você, na sua estratégia, só invista em renda fixa, talvez por falta de conhecimento, por medo de perder dinheiro em outras classes de investimentos, você deveria pelo menos considerar no médio prazo começar a investir em outros ativos, não apenas aqui no Brasil, como também no exterior, para ter uma diversificação de economias, uma diversificação entre moedas, porque a verdade é que tudo que você consome tem de alguma forma algo dolarizado. Se você pega o seu celular, assiste uma Netflix, você está contribuindo para o dólar. Se você, por exemplo, come um McDonald's, toma uma Coca-Cola, se você pega ônibus ouvindo Spotify ou algum outro aplicativo de música, você provavelmente está contribuindo para o dólar. O seu próprio aparelho celular, se for um iPhone ou dependendo um outro tipo de celular, também está contribuindo para o dólar. Então a sua vida está em torno do dólar, mas ao longo do tempo você está perdendo poder de compra no mundo, porque o dólar é usado como principal reserva financeira dos bancos centrais de todos os países, ou pelo menos a maioria dos países do mundo. Então faz sentido você ter uma parte do seu patrimônio em dólar, visto que ele nos últimos 20 e poucos anos, desde a criação do Plano Real, já se multiplicou mais ou menos uns 500%, saindo de R$1 na paridade que era em 94 para agora quase R$5, já chegou inclusive a quase R$6. Então você precisa com o tempo expor a sua carteira de investimentos, parte do seu patrimônio, a uma moeda mais forte, de preferência o dólar. E se você quiser dolarizar parte do seu dinheiro e investir em ativos dolarizados, eu atualmente estou utilizando a conta global Nomad, onde inclusive existe um benefício para quem me acompanha aqui. Então, abrindo conta na Nomad com o cupom MAISRICO20 e fazendo a sua primeira remessa de câmbio no valor mínimo de R$500 em até 15 dias após a abertura da conta, na conta investimento, porque ela tem duas contas, você recebe 2% de cashback, né? 2% de dinheiro de volta. Então fez lá a remessa de R$500, 2% vem de volta para você. E dessa forma você pode proteger o seu dinheiro em outra economia através de investimentos dolarizados. Não adianta você simplesmente converter de real para dólar, porque o dólar também sofre efeitos de inflação, então é muito importante que você considere investir em ativos dolarizados, seja via ETF, por meio de um investimento passivo, que é uma excelente estratégia na minha opinião, ou então o investimento stock picking, escolhendo diretamente os ativos onde geralmente existe um pouco mais de risco quando você mesmo faz essa análise. E por que o dólar subiu logo após sair o resultado da taxa Selic, né? No dia seguinte? Isso acontece simplesmente porque investidores estrangeiros investem no Brasil principalmente por conta do diferencial de juros. Você tem agora na economia norte-americana um juros de quase 6% e aqui no Brasil um juros acima de 13%. Então isso cria um diferencial de juros de mais de 7%. À medida que esse diferencial
diminui por conta de uma redução de juros aqui no Brasil, ou então uma subida de juros nos Estados Unidos, o que você tende a ver é uma fuga de capital aos poucos à medida que essa diferença vai diminuindo. Afinal, o que você preferiria? 8% em real ou 8% em dólar? Eu preferiria o dólar, ou então 8% em real e 5% em dólar. Eu ainda preferiria o dólar. Então precisa existir uma diferença grande o suficiente para os investidores estrangeiros cogitarem deixar o dinheiro na nossa economia aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que você teve uma subida de juros nos Estados Unidos, nós tivemos aqui uma redução de juros no Brasil. Isso cria um diferencial cada vez menor de juros. E esse é um dos motivos. O segundo é que o Brasil é um país emergente, enquanto que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, né? Um país desenvolvido. Então não dá para fazer esse tipo de comparação. É óbvio que a economia norte-americana vai crescer a um ritmo mais acelerado do que a economia brasileira. Então é natural que as pessoas acabem tirando o dinheiro do Brasil quando a atratividade fica cada vez menor. E a verdade é que para investidores preparados, que já tinham uma carteira de investimentos diversificada, tinha uma pequena parte em renda fixa, tinha uma parte em fundos imobiliários, tinha uma parte em ações, criptomoedas, investimentos no exterior, talvez ETFs de vários tipos, até mesmo renda fixa no exterior, esse corte de juros de 0,5 pontos percentuais, na verdade seria algo positivo, porque por mais que na parte de renda fixa o rendimento acabasse sendo um pouquinho inferior e a parte do caixa, né, o dinheiro de oportunidade, também fosse um pouco inferior, todo o restante da carteira, como a maior parte estaria em renda variável, tende a sofrer uma valorização por conta de uma queda dos juros. Mas nunca é tarde para você começar a diversificar o seu patrimônio em diferentes ativos, setores, moedas e países. Comece agora para o seu eu do futuro te agradecer. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.